Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Quem está vindo hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Podem se sentar, fiquem à vontade. Muito obrigado, viu? Pode sentar, fica à vontade. Não precisa, pode sentar. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho. Amem os seus inimigos. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. Jesus disse: aprenderam o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo, para que não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém tentar tirar a sua túnica, entrega-lhe também o seu manto. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, anda com ele mais 2000. Procura dar para aquele que lhe pede, e não rejeita nunca aquele que pedir emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. A gente precisa, quando a gente está falando de oferecer a outra face, quando Jesus está falando para oferecer a outra face, a gente precisa lembrar de um contexto histórico em que isso acontece. O próprio Evangelho cita a questão de Moisés, que tinha como uma das leis mosaicas, né, o olho por olho e dente por dente. A gente precisa entender que na época de Moisés, os 10 mandamentos são divinos. Os 10 mandamentos são a orientação que ele recebe e ele traz para o seu povo. No entanto, naquela época, ele cria todas as leis morais, todas aquelas que foram conhecidas como as leis mosaicas, dizendo que também era através de uma inspiração de Deus, que ele também teria recebido isso por orientação de Deus. Mas o fato é que a lei mosaica é uma lei estabelecida por Moisés, muitas vezes inspirado pelos melhores espíritos, mas é uma determinação feita por Moisés. Naquela época, nós tínhamos uma conduta moral, um comportamento entre nós muito diferente do que já na época de Jesus. Naquela época, os homens eram mais próximos dos bárbaros. Então era necessário que a gente coibisse a violência. Era necessário que o homem temesse a Deus. O Deus daquela época era um Deus temido. Você não fazia porque você achava certo ou errado, você não fazia porque você tinha medo de Deus. E, por conta disso, as leis que estabeleceram as regras de convívio social naquela época, portanto as leis de Moisés, precisavam ser muito fortes, elas precisavam ser muito impositivas, porque senão eles não teriam controle, né? Passado um tempo, já bastante tempo, 1500 anos depois, nós temos a vinda de Jesus, né? Nós temos a vinda de Jesus. E aí, a humanidade, ou pelo menos aquela turma para quem Jesus veio apresentar uma nova realidade, uma nova lei, ou aquela mesma lei melhorada, já era um povo mais evoluído, já era um povo que acreditava num Deus único, já era um povo que já tinha diminuído muito a violência, mas ainda era um povo muito apegado, né? O povo hebreu ainda era um povo muito apegado às questões materiais. Era uma relação muito de troca com Deus. Era uma coisa que existia, que era a relação com Deus que se agradava pelos sacrifícios que as pessoas faziam,
pelas doações que as pessoas faziam, né? Você imaginar que Deus ficaria feliz por causa de uma cesta de comida, de frutas, de alguma coisa que eles colocavam no altar, por causa de um cordeiro que se oferecia no altar, por causa de alguma oferenda, né, alguma oferta que se fazia para esse Deus. Então ainda era uma relação muito materialista com esse Deus, como um Deus ainda pouco espiritual, né? Era um Deus de troca, de barganha, uma relação ainda muito diferente do que a relação que foi apresentada. E isso tudo é preciso entender, para que a gente possa entender que quando Jesus, nesse momento, vem dizer, olha, vocês aprenderam na lei que era olho por olho e dente por dente. Eu agora venho dizer para vocês que se alguém te bater numa face, você deve oferecer a outra. Se alguém tentar tirar a sua túnica, oferece também o manto. Se alguém te ofender, né, se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha mais 2000. O que ele está querendo dizer é para que você não se ofenda. Que você não leve isso consigo, que você não tenha essa condição de ofensa. Porque essa ofensa vai gerar em você uma necessidade de vingança. O seu orgulho ferido vai gerar uma necessidade de devolver isso. Eu já falei aqui algumas vezes, e eu sempre que posso reforço. Às vezes a gente fala assim, tal pessoa me irrita, aquela pessoa me tira do sério, aquele cara me deixa muito nervoso, aquela menina, nossa, só de ver ela eu já saio fora do meu controle. E como se a pessoa tivesse condições de te tirar do sério. E ninguém tem essa capacidade. Ninguém tem. A única pessoa que tem a capacidade de sair do sério, de ficar nervosa, de perder o controle, sou eu e você, com aquilo que o outro fez. A proposta do Cristo é que a gente não se perca mais, que a gente passe a entender que todos nós estamos num processo, numa caminhada, em tempos diferentes, que as pessoas vão falhar com você, mas que você também vai falhar muitas vezes com as outras pessoas. Que se alguém te ofender de alguma forma, que você não devolva isso com ofensa. Você pague o mal com o bem. A lição em si é sobre isso. Quando a gente fala, quando alguém te oferecer uma face e oferece a outra, alguém já vem com algum exemplo esdrúxulo, né? Ah, mas se alguém assassinar o seu filho, o que você faria? Não é disso que a lição está falando. É lógico que você vai se ofender, é lógico que você vai ficar mal, é lógico que você vai buscar a responsabilidade. O próprio texto vem dizer isso para nós. Não é concordar com o mal no mundo. Aquilo que é errado e você precisa buscar os seus direitos, você precisa fazer suas coisas. O que não é certo? Não é certo você se ofender. Não é necessário que você sofra por aquilo que você está vivendo. O que você está vivendo já é difícil. Quando você se ofende e você coloca uma carga negativa sobre aquilo e você passa a se arrastar por conta daquilo, você está sendo o seu algoz, além daquilo que você viveu com a outra pessoa. E a proposta do Cristo é que a gente não pague o mal com o mal, que a gente pague o mal com o bem, que a gente tenha a possibilidade de não querer a vingança, de não querer o duelo, porque isso só mostra o nosso orgulho, a nossa falta de controle, nossa falta de entendimento de que somos imperfeitos. Eu também sou, você também é, a outra pessoa que falhou com você também vai ser. Nós não vivemos num mundo de pessoas perfeitas. Só que nós não contamos quantas vezes nós pisamos na bola. Nós contamos sempre quando o outro pisa na bola com a gente. A gente sempre se ofende quando o outro faz alguma coisa pra gente. E se alguém vira para nós e fala assim, nossa, você me ofendeu. Se você achar que você está na razão, é perigoso a gente responder assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz o que é certo. Eu estou certo, eu estou na razão. Você se ofendeu porque você quis. Porque a gente não erra, a gente faz as coisas todas perfeitas. A proposta que o texto traz para nós é que a gente não se ofenda.
Como é que eu faço isso? Na prática, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou trazer isso para a minha rotina? Aí ele dá uma regrinha. Ele diz assim, olha, peraí. Quanto mais você elevar os seus pensamentos, quanto mais você entender que você está aqui de passagem, que existe uma vida futura, uma continuação da vida após a vida, e que é a nossa verdadeira vida é lá. Se a gente entender que existe uma justiça divina, e que essa justiça nunca falha, porque Deus, sim, é perfeito. E aquilo que aquela outra pessoa pode ter feito, se ela está certa, está certa, se ela está errada, está errada. E ela vai ter que responder por isso. A partir do momento que você se eleva e que você entende que essa vida é uma passagem, e que existe uma justiça que impera no universo, que é a justiça divina, tem por que eu me ofender? Tem por que eu voltar para casa amargurado? Achando que aquilo que a pessoa está passando, achando que aquilo que ela está vivendo é menos do que ela precisaria? Tem cadeira aqui, ó, pode sentar aqui. É menos do que ela mereceria passar? Não, mas tinha que sofrer mais. Você não sabe o tanto que foi difícil para mim. Ela merecia muito pior do que isso. É o teu ego gritando. A tua vingança. Então, a regrinha é começar a prestar atenção naquilo que me tira do sério. Começar a tentar olhar para isso com um olhar não de superioridade, mas de uma realidade espiritual. Você tem uma vida para além dessa, que vai continuar depois dessa vida. E você é responsável por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você planta, por tudo aquilo que você sente. A gente às vezes se engana de imaginar que a nossa atitude é só a atitude exterior. É só atitude exterior. Eu não fiz. Não cheguei a vias de fato. Mas eu tive uma vontade de fazer, né? Eu não voei no pescoço dele. Mas no meu pensamento, eu fiz muito pior do que isso. Mas, Ricardo, nem pensar não pode? O que a espiritualidade explica para nós? Que nós somos emissores de energia. Nós somos um dínamo. Nós emitimos vibrações e recebemos vibrações na mesma sintonia daquela que nós emitimos. Quando você se desequilibra e você não voa no pescoço da pessoa, mas você não voa por uma simples obra do acaso. Você está trancado dentro de algum lugar. Você está trancado dentro do seu carro, não pode descer da porta e ir lá no outro carro, porque alguma coisa te impede, né? Um convívio social ou uma situação que você não vai por isso, que a tua vontade era, e você se enerva. O que você faz? Na hora você solta um pulso de energia, um pulso magnético. Você solta essa vibração e ela vai expandir até o limite dela. E aí, no limite dela, o que ela vai fazer? Vai voltar para quem? Para quem emitiu. E a hora que ela volta, o que ela traz? Deixa eu explicar mais uma coisa, para completar isso. Kardec pergunta para a espiritualidade, como que é a relação com o mundo espiritual? E a espiritualidade responde para Kardec que a atração é irresistível. O que é uma coisa irresistível? Que não dá para resistir. Quando você não consegue resistir, o que você faz? Tem alguma coisa te puxando, você não consegue, você não tem resistência àquilo. Quando a coisa te puxa, o que você faz? Você vai. Você simplesmente vai. Então,
De novo, nós pulsamos energia de desequilíbrio, essa energia se expande e ela volta e ela traz consigo, através de uma atração irresistível, companhias espirituais que se afinizam com aquela energia que eu emanei, que eu disseminei. E voltou para mim. E trouxe um monte de gente que vai adorar ficar do meu lado dentro do meu desequilíbrio. Tem mais uma pessoa que precisa fazer fraterno, só que eu não sei quem que é. Eu chamo no final. Sim. Vai atrair essa presença irresistível e aquele espírito que está afinizado com você vai se satisfazer em te deixar mais nervoso do que você está, mais nervosa do que você está, mais irritada do que você está. Já não aconteceu de você estar numa discussão? Eventualmente, eu sei que isso não acontece, isso acontece na maioria das vezes com as pessoas que não vieram hoje. A gente não, discute pouco em casa, tipo marido e mulher, com irmão, com pai e com mãe, é muito raro, quase não acontece. Mas às vezes você tem uma discussão e você termina aquela discussão e você para e pensa assim, gente, mas não era para tudo isso. Por que virou uma coisa desse tamanho, essa briga? Falei além do que devia, não devia ter falado, estou arrependido. Não devia ter dito tudo aquilo para ela. E ela do outro lado pensando, devia ter falado mais para ele. Estou brincando. Ela do lado dela pensando, também não devia ter falado. Né? Por que isso? Influência, a gente está numa discussão, está numa briga. Gente, a gente tem companhias espirituais o tempo todo, eles estão em todos os lugares. E a partir do momento que a gente sintoniza com aquilo, a gente recebe influência. E quando isso vira uma rotina, já viram aquelas pessoas que falam, de novo, não somos nós, aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu sou muito irritado, eu sou muito irritada, eu não tenho muita paciência. E aquilo já virou uma crença da pessoa. A pessoa acha que ela é impaciente, a pessoa acha que ela é nervosa, irritada, né? Então isso já se tornou um hábito. E se se tornou um hábito, significa que as suas companhias já não são mais companhias espirituais. Já virou parente espiritual, já está do seu lado faz um tempo, já convive com você, já faz parte da família, né? Aquela espiritualidade que está ali. Por quê? Porque é teu hábito. Às vezes você fala assim, ah, mas eu sou muito irritado, eu sou muito nervoso, eu não tenho paciência. Você está estabelecendo uma condição que não é final. Essa condição não é final. Você não é nada. Você está. E tem a obrigação moral de melhorar, de evoluir. Fica tranquilo que ele não faz mal, não. Então, a gente precisa entender essa condição espiritual de atração. Por quê? Porque daí eu quero ser do jeito que eu sou, mas eu quero estar acompanhado por quem? Quem quer estar acompanhado por espíritos obsessores? Levanta a mão. Olhe para vocês. Por favor, se alguém não entendeu. Quem gostaria de estar acompanhado por espíritos obsessores? Levanta a mão, por favor. Ah, ninguém. E quem quer estar acompanhado por anjos de luz? Levanta a mão. Ah, que legal. Pois é, eu tenho uma ótima notícia para dar. Ótima, a melhor notícia da noite. O seu espírito protetor, o seu anjo de luz, nunca, em hipótese nenhuma, não importa o tamanho da loucura que você está vivendo, desequilibrado, enlouquecido, né? Pirou na batatinha, não importa, ele está do seu lado. Ele nunca te abandona. Jamais. De novo, Kardec pergunta para a espiritualidade sobre o espírito protetor e a espiritualidade responde que esse espírito é um espírito mais evoluído, tem a função de tutor espiritual, vai cuidar dessa sua existência e responde por sua existência. Ele é responsável por essa sua vida.
Quando essa vida terminar, você vai ter que prestar contas da sua vida. Mas ele também vai ter que prestar contas do que virou você e do que virei eu. Então, aquela história, o meu anjo da guarda está afastado de mim. Não existe. Não estou cogitando uma possibilidade. Eu estou dizendo de forma afirmativa. Isso não existe. Quem fala isso é por falta de informação. Agora, apesar dele estar do meu lado o tempo todo, em qualquer lugar que eu vá, eu sempre falo isso. Em qualquer lugar mesmo, Ricardo? Não, Ricardo, vai ter lugar que eu vou que eu duvido que ele vai. Vai. Está lá. Está do seu lado. Em qualquer lugar que você estiver. Ele está lá. Agora, eu estou suscetível a essa influência? Qual é a minha vibração? Então, a notícia boa que eu tinha para dar é: todo mundo quer estar acompanhado do espírito de luz, né? Problema resolvido, check, um problema a menos. Todo mundo tem a companhia espiritual. Qual é o outro problema? O outro problema é nosso. Eu estou influenciável por ele ou eu estou influenciável pelos outros que eu atraí? Pelo meu comportamento? Por aquele impulso que trouxe companhias espirituais para o meu lado? Como é que corrige essas companhias espirituais? Como é que passa a ter um comportamento melhor para não atrair essas companhias espirituais indesejadas? Mudando. Então eu que sou uma pessoa irritada, eu que sou um cara sem paciência, que tem um pavio curto, eu tenho que não aceitar mais que eu sou assim. Tem que mudar. Tem que me transformar. Não dá mais para ser o irritado e achar que isso, ok. É que eu sou assim mesmo. Não. A não ser, eu perguntei e ninguém levantou a mão. A não ser que a gente queira, deseje aquelas companhias espirituais, que ninguém quer. Só que entende que não é por vontade deles. A gente às vezes fala assim: eu estou com companhias espirituais, né? Eu preciso ir lá fazer um tratamento, eu preciso fazer um encaminhamento, preciso passar por um tratamento espiritual. Ok. E o que a gente quer quando a gente vem na casa espírita para passar por esse tratamento? Que me livre dessas companhias espirituais, né? Que tire de mim o encosto, né? Que leve esses caras embora. Mas dependendo do meu comportamento, bom para eles que vão ficar aqui. Eu vou vir na casa espírita, as minhas companhias espirituais vão ser atendidas e vão para a luz. E eu vou voltar para o mundo. E ali na porta, para fora, já tem uma outra turma me esperando, porque já sabe como é que eu me comporto. Que aqui dentro eu sou anjo, de túnica celestial, de asas brancas, né? E que a hora que eu piso com o pé pro lado de fora lá, que eu dou a seta do carro e o cara não deixa eu entrar, eu já perco as estribeiras. Então, que bom para as companhias que foram direcionadas. Mas enquanto eu não tiver o compromisso de mudar o meu comportamento, sou eu que atraio. Eles são atraídos por mim. Ok, o comportamento deles é aquele. Mas quem está atraindo de forma irresistível sou eu. Então eu preciso mudar esse comportamento. Quando eu, voltando para o texto, quando eu não tenho uma atitude agressiva e eu acho que está top, porque eu só tive vontade de matar o infeliz, na verdade eu estou tendo a atitude agressiva do mesmo jeito. E a consequência é para quem? Para mim. Imediata. Como bater num interruptor de luz. Eu vibrei, estou acompanhado. E quem é que vai ter que lidar com essas companhias com esse mau humor?
Eu mesmo. Eu mesmo. Aquela pessoa que supostamente me irritou, foi embora para a vida dela. Feliz e contente. Às vezes nem sabe que eu estou irritado com ela. Às vezes nem sabe que eu estou nervoso. E foi tocar a vida dela. E eu fiquei aqui com todos os problemas que eu gerei para mim. Entende? Quando ele está falando, não se ofenda. Não se ofenda. Não fique com raiva. Não queira se vingar da pessoa. Quando ele está falando, quando te bater na face, oferece a outra, paga o mal com o bem. Quando alguém te fizer o mal, isso é uma atitude da outra pessoa. Eu não sou responsável pelo mal que o outro faz. Eu sou responsável pelo mal que eu faço. O que o outro faz é problema de quem? Do outro. Simples como isso. O que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro sente e o que o outro fala é problema do outro. Passa a ser problema seu quando? Quando você se irrita, quando você reage, quando você argumenta, quando você entra numa discussão, quando você parte para a briga. Aí passou a ser um problema seu. O desequilíbrio emocional, espiritual, energético do outro é problema do outro, gente. Só não é o problema do outro quando? Quando você está dentro de uma casa, dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho de assistência e a pessoa chega desequilibrada e aí você está com um propósito de servir, de ajudar para aquela pessoa se equilibrar. Daí ok, aí é uma outra situação. Mas na vida lá fora, não se ofenda. Porque isso só faz mal para você. Tem uma frase que eu gosto muito. Você se ofender com o que o outro faz é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. O veneno vai fazer mal para você. Não tem como. Então, eu preciso mudar isso. Eu preciso ter um comportamento melhor. Entender que nós estamos todos num processo. Entender que o outro vai falhar. Isso vai ser fácil? Lógico que não. Vai ser difícil. É uma construção de alguém que quer ser melhor, que não pode mais estabelecer adjetivos dizendo eu sou assim, eu sou assado. Não, você não é nada. Aliás, você é tudo. Pode ser tudo. O que você quiser ser. Está tudo aí dentro. Você veio com toda essa potencialidade dentro de você. Você é um ser extraordinário. Feito, desenhado, pensado, projetado por Deus. Já ouviu dizer que Deus errou? E vai ter errado com você? Nunca. Está tudo aí. Tudo que você tem para fazer, para realizar, está dentro de você. O que precisa? Confiar em você. Como Deus confiou. Como Jesus confiou. Você precisa confiar em você, que você é capaz de fazer tudo que você pode fazer. E você vai fazer. Inclusive, deixar de ser do jeito que você é. Que é a tua primeira missão nessa vida. Ah, Ricardo, mas primeiro nós precisamos... Primeiro nós precisamos receber as nossas imperfeições, acolher as nossas mazelas, entender que somos seres imperfeitos, receber quem nós somos, a imperfeição que nós somos, aceitar que nós somos assim. Não tem que aceitar nada. Você não está aqui para aceitar o jeito que você é. Você está aqui para ser transformado. Jesus não veio aqui, não foi pisoteado e pregado numa cruz para você continuar sendo quem você é. Não é esse o propósito dele, não é essa a ideia dele, não foi para isso que ele veio.
Jesus é um impulso, um empurrão gigante, com os dois pés e as duas mãos nas costas da gente, dizendo: vai, se transforme, seja diferente do que você é, mude aquilo que precisa ser mudado. Amém. Deus te abençoe. Você prefere que eu te pague ou que Deus te pague em dobro? Gente, impulso de transformação. O nosso primeiro objetivo e o mais importante objetivo que nós temos: voltar para o mundo espiritual diferente do que nós chegamos aqui. É para isso que existe a tua vida. A tua vida é isso. Você veio para cá, você vai existir, você vai ter uma família, você vai ter um emprego, você vai ter uma vida social e você vai morrer. Ok? Me perguntaram assim: como que era o nome da irmã da sua bisavó? Alguém sabe? Como que é o nome da irmã da sua bisavó? Ninguém? Se arrisca? Tenha certeza absoluta que no momento dela, da vida dela, ela é extremamente importante para as pessoas que estavam em volta dela. Mas hoje ninguém lembra dela. E ela é a irmã da sua bisavó. E você não lembra. Por quê? Porque a vida aqui é uma passagem. Você vai ter uma vida extraordinária ou não, você vai fazer um monte de coisa aqui ou não, isso pouco importa. O que importa? Qual é o propósito de você estar aqui? O propósito de estar aqui é voltar diferente do que você veio para cá. É só para isso que a gente veio. Tá certo que aqui tem umas diversão, tem umas paranauê aí, uns negócios que a gente faz enquanto tá aqui, que é bacana, que é legal, show de bola. Então também dá para ser legal. Não precisa ser uma vida pesada. Dá para fazer tudo que a gente precisa fazer. Agora, nós não podemos perder de foco o quê? Nós precisamos voltar para lá. Um dia a gente vai voltar. E a gente precisa voltar para lá melhor do que a gente chegou. Então pega tudo que você é, tudo que tem dentro de você, e você tem que transformar isso para o bem. Por isso o ensinamento do Cristo: pagar o mal com o bem. Isso precisa ser transmutado, isso precisa ser ressignificado, isso precisa ser entendido, que aquilo que existe de imperfeição em mim não tem que ser acolhido. Aquilo que existe de imperfeição em mim precisa ser entendido, existe essa imperfeição e eu preciso atuar sobre ela. E uma vez vencida, vamos para a próxima. Porque a gente não tem pouca. A gente é imperfeito em muitas coisas que a gente faz. E não precisa ter gastura. Não precisa ter gastura. Ah, preciso resolver tudo. Então, cara, sair da palestra resolvido amanhã. Se você resolver tudo essa noite, amanhã você desencarna. Daí você não precisa estar mais aqui. Você já resolveu tudo. Você vira anjo. Parar de resolver as coisas. Não tem necessidade de estar aqui. Por que a gente está aqui? Para resolver as nossas imperfeições. Mas é para resolver, é para atuar sobre elas. E uma das nossas principais imperfeições, um dos nossos principais problemas, e possivelmente aquilo que mais nos atrapalha em termos de desenvolvimento, é o nosso orgulho, o nosso ego. A dona Regina não gosta de que eu falo isso, mas eu não falo isso para o Ricardo, eu falo isso para cada um de vocês. O seu maior problema, o seu maior inimigo, mas também, possivelmente, o seu maior aliado, é você. O cara que mais atrapalha é o Ricardo. Porque eu tenho
as minhas tendências, as minhas crenças. Eu tenho um monte de coisa que foi impregnada em mim, a minha religião, eu participei de várias religiões diferentes, a minha família de um jeito, as famílias, cada uma são de uma forma, a cultura que eu tenho, na onde eu vivi, na comunidade que eu pertenci, tudo isso influencia em quem você está. Quem está aí agora, nesse momento, do jeito que você está. Mas você não é isso. Nós estamos num processo, nós estamos numa viagem. Então é muito importante que a gente entenda que esse momento é transitório e que eu preciso aproveitar esse momento para tentar ser o melhor possível nele. Para que lá no final, né, ou para que eu alcance esse trajeto de quem vai ser o Ricardo no final do meu tempo, da minha existência, né? Que eu entenda quem vai ser esse cara. Como você precisa entender quem você será. Então, gente, é de transformação. Gradual, com calma, sem displicência. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, não falo mais isso. Vou me transformar em alguém do bem. Sabe por quê? Para concluir o nosso texto. Porque ele fala de pagar o mal com o bem. Isso mostra que eu já falei muitas vezes aqui da lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu devo um mal que eu fiz, se eu devo uma coisa ruim, Jesus está apresentando para nós que é possível pagar o mal com o bem. Muitas vezes, quando a dor bate na minha porta, eu não me responsabilizo por aquela dor que está batendo na minha porta. Porque eu quero responsabilizar o outro. Eu quero responsabilizar Deus. Coloco a culpa em Deus, né? E o que Jesus está apresentando para nós é possível pagar o mal com o bem. Você só vai pagar como consequência daquilo que você fez se a tua opção já foi não pagar com o bem. Se você estiver fazendo bem, se você estiver transformado, se você estiver fazendo as coisas boas, qual a consequência de coisas boas? Qual é a consequência de uma semente boa que você põe no chão? Nasce coisas boas. Então, o mal que eu estou sofrendo, o mal que está me alcançando, é fruto de um passado onde eu falhei. E ele está me alcançando hoje. Mas ele não pode ser motivador. O mal que eu estou sofrendo hoje não pode ser um motivador de eu voltar a fazer o mal hoje. Porque daí eu estou plantando o mal de novo e vou colher o mal de novo lá na frente. Então, quando Jesus está dizendo para nós, olha, pagar o mal com o bem significa, quando alguém te bater na face, alguém está te batendo na face, isso é resultado de um mal que você plantou. Mas é injusto, eu não merecia esse tapa. Ok, talvez nessa vida não. Estou falando de forma ilustrativa aqui. Aquele mal que você está vivendo na tua vida. Você pode olhar e falar assim, mas eu não merecia passar por isso. Deus é justo, se você está vivendo, é porque é preciso. Ok? E aí o que vai acontecer? Você está passando por isso. Você reage mal. Quando você reage mal, você devolve o tapa. Você briga com Deus, você briga com a sociedade, você arruma confusão, você se enerva, você perde a razão. E aí você comete erros de novo. O que você fez?
plantou o mal de novo. Vai ter que tomar o tapa de novo lá na frente. E vai reagir mal de novo? Vai plantar o mal de novo. E vai ter que tomar o tapa de novo. E aí, nós vamos ficar nesse ciclo? Olha a inteligência disso. Olha o cuidado do Cristo. Quando ele está dizendo para nós, pagar o mal com o bem, ele está dizendo, olha, o tapa que você está levando da vida agora, não retribua ele. Porque ele é consequência de uma escolha ruim. Não devolva com o tapa. Faça o bem. Continue sendo alguém do bem. Porque esse tapa é consequência de alguém que você foi, mas não precisa ser mais. Essa surra que você está levando hoje da vida é consequência de alguém que você foi, mas não precisa ser mais. Se a consequência for boa, se eu estou tomando uma atitude boa diante da surra que eu estou levando da vida, o que eu estou fazendo? Eu estou encerrando o ciclo. E aí eu estou plantando coisas boas. O que vai acontecer na consequência? Eu vou receber coisas boas. Quando você recebe coisas boas, você reage mal? Sim ou não? Quando você recebe coisas boas, você reage? Então significa que você está resolvendo o seu problema. Parece simples. A explicação lógica é essa. É isso que o Evangelho está trazendo para nós. Pague o mal com o bem. Não perdure o mal em você. Não arraste o mal para a sua vida ou para as suas vidas. Não é preciso. O outro não tem essa capacidade de fazer o mal para você. O outro não tem a capacidade de te tirar do seu controle emocional. O outro não tem a capacidade de fazer você reagir e agredir ele. Não tem. Quem faz isso? Eu faço. Você faz. Então resolve isso. É isso que o Cristo está dizendo para nós. Amém, Jesus?